Olá, estamos começando o Contemporânea Live de hoje. O Contemporânea está mais contemporâneo do que nunca, ao vivo, aqui na TV Conexa. Toda quarta-feira, às 8 da noite, eu espero você. Você tem encontro marcado comigo aqui, você que gosta de arquitetura, design, de paisagismo. E por falar em paisagismo, o tema de hoje é paisagismo. Você que está curtindo, que está entrando aí, aproveita e compartilha o vídeo para que outras pessoas também possam assistir aqui e interagir com a gente. Eu queria agradecer aos parceiros que me ajudaram a montar esse estúdio, o Ricardo e o Roque lá da EAD Home e o Dimas Pires, que trabalha com madeira descartada, transformando madeira em objetos de design. Então vamos lá, vamos começar o Contemporânea Live de hoje. O tema é paisagismo com ela, Maria Luísa Aceituno. Tudo bem? Tudo ótimo, Zi. Estou super feliz de estar aqui. Que legal, nós estamos assim, ao vivo, entrando na era digital, e para falar hoje aqui com você de paisagismo. Qual que é a importância do paisagismo aqui hoje, nesse mundo hoje contemporâneo? Bom, você falou com a pessoa mais suspeita do mundo, né? Que você adora, né? Adoro, eu acho que é assim... Mas por isso que a gente chamou você aqui, né? Sim, obrigada, estou super feliz mesmo. É algo assim fundamental, né? O paisagismo, ele confere beleza, sem dúvida, conforto térmico, inclusive, em vários ambientes, e acho que uma paz, uma tranquilidade. As pessoas realmente estão se voltando muito mais hoje para o lado externo, né? Para a parte de fora das casas ou para os parques, enfim. O paisagismo está com tudo. O paisagismo, ele dá um ar especial em toda a casa. Eu acho que é uma moldura na casa mesmo. Né? Isso assim, até falando da parte, vamos dizer assim, de fachada, de composição externa. Quando você caminha por uma rua, por exemplo, a hora que você vê um jardim bonito, aquilo é muito, muito agradável. Você está contribuindo, inclusive, com a paisagem da cidade, né? Olha, Maria Luísa, tem muita gente curtindo, mandando coraçãozinho. Delícia. A Júlia aqui falando que adora paisagismo. A Fabiana Freire aqui com a gente também assistindo. Um beijo, Fabiana. Um beijo grande. Viu? Samira Gali, Felipe Augusto Caldana também aqui com a gente. Tem uma pergunta aqui da Samira. Pede para ela falar sobre paisagismo em apartamentos, como aproveitar o espaço. Olha, Samira, assim, isso assim, a gente trabalha realmente bastante com isso. A gente pode usar uma tendência bem legal, que é trabalhar com plantas comestíveis, por exemplo, em apartamentos. Você pode trabalhar na varanda do seu apartamento com pimentas, com hortelã, com vários tipos de planta que você pode usar depois para você cozinhar e que tem um aspecto super bonito. Legal. Vamos colocar algumas imagens dos projetos da Maria Luísa, Rafa? São projetos belíssimos de paisagismo. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, que está lindo. Esse projeto foi muito legal ter feito. É uma área externa, né, onde você, ao fundo, acaba enxergando até um pouco da vegetação que tem atrás das árvores, mas é um projeto assim bem estruturado, com uma vegetação mais escultórica, né, que são essas washingtonias. É legal essa foto também, que você consegue ver. É o mesmo projeto, é o mesmo projeto de um outro ângulo. Mas você começa a ver aí a influência até da iluminação no jardim, né, que dá um efeito... do jardim é muito importante também. Muito importante, né? Super. Ainda um cantinho desse mesmo projeto. Desse mesmo projeto. Legal. Tem uma pergunta aqui da Júlia. O paisagismo tem algum estilo certo? Eles seguem o mesmo estilo da casa que está sendo projetada? Olha, Júlia, não necessariamente. É claro que a gente tem que ter um equilíbrio, uma harmonia entre o projeto arquitetônico, sem dúvida, e a vegetação que será utilizada. Mas a gente também tem que ver o entorno. É uma casa de praia, né? Aí você tem que ter uma adequação com todos esses componentes. Assim como eu também acho que você, dentro de um jardim, se ele for mais amplo, você pode criar até um espaço temático. Um canto de jardim, japonês, por exemplo. Exatamente, uma influência um pouco mais jardim oriental, ou um jardim com cactos. Então, eu acho que você tem que usar sempre a sua criatividade, não pôr muito limite para isso, não. Vamos ver mais fotos aqui dos projetos da Maria Luísa. Esse projeto
Ele tem uma folhagem escura. Esse projeto ele é muito, muito agradável, muito bacana de olhar, né? A gente trabalhou com uma vegetação baixinha, né? Que são essa forração, que ela está parecendo um pouco escura, mas na verdade ela é um tom meio roxo, folha roxa, e ela é um tom de rosa. E a vegetação, com a iluminação, ela dá um efeito também bem cênico, né? Você tem um pouco de bambu moçô na frente, na entrada, legal. Tem aquelas bolas de luz. Maria Luísa, tem plantas da moda? Porque eu lembro, assim, na época de 80, década de 80, assim, usavam muitas aleias, não sei se estou falando bobagem. Sim. Não tá, não. Mas hoje, tem alguma planta da época? Olha, tem moda? Eu acho que a gente poderia falar que está caracterizando muito hoje essa moda de capim, né? Tá, vamos ver um pouquinho os capins aí. Esse é lindo, maravilhoso, espetacular. Essa planta chama capim dos pampas. Capim dos pampas. Ela é muito alta, que vocês estão vendo a imagem, não tem uma referência de uma pessoa ao lado, mas essa plumagem ela fica altíssima, bem mais alta que uma pessoa, inclusive. Então ela dá um efeito. Esse já é um outro, é um capim do Texas. Que ele tem uma tonalidade um pouquinho mais clara. Esse já é o rubro, que também eu acho espetacular. Isso é muito bacana, porque quando venta, ele parece que está sendo penteado pelo vento. Nossa, é lindo, lindo mesmo. Eu tenho visto por aí. Bem bacana. Tá na moda. Tá na moda. Então, os elementos que você usa num jardim, por exemplo, quais são eles? Sim, olha, isso é bacana da gente falar. Os elementos são vários. A gente fala em paisagismo, a gente logo associa com vegetação, e nem só de vegetação é feito um projeto paisagístico. Aliás, existem projetos que a gente nem usa vegetação. São raros, mas existem. As pérgolas fazem parte de um jardim, fonte, pedras. Vamos imaginar Acho que dá para pôr umas imagens aí, Rafa, que tem bastante coisa assim também. Nesse projeto, por exemplo, a gente está vendo uma parede feita com umas pedras, né, que são arenitos, com relevos diferentes, e aquela parede escorre água através dela. Sim. Então você tem essa sensação também do barulho da água, que traz um bem-estar muito grande para a gente, né? E esse daí já é um espelho d'água, onde o fundo ele é escuro, ele é pintado de preto para dar uma sensação de profundidade, mas ele é extremamente raso, ele tem tipo 20 centímetros. Mas também é um elemento paisagístico. Mais uma perguntinha aqui da Samira Gali sobre a volta das samambaias. Elas ainda estão em alta? Olha, onde se deve colocar as samambaias? Samira, para mim, assim, nunca saiu de moda. Eu acho uma planta belíssima e apesar de ter essa questão de ter moda ou não, ela ficou um pouco stand-by por um bom período, né? Ninguém usava, mas voltou realmente. As pessoas estão usando. Eu gosto muito. Existem várias espécies lindas que a gente pode usar sem medo. E ela vai super bem em apartamentos também, dentro do apartamento, né? Em varanda já não dá, porque tem muito vento, então acaba dando problema, machucando, né, a planta. Sim. E essas paredes verdes, assim, até com samambaia eu tenho visto, né? Muita samambaia em Muro Verde, muita. Inclusive tem uns projetos legais que a gente consegue alternar várias samambaias, encaixar algumas orquídeas com repetição de orquídeas brancas, que também fica muito lindo. Legal, tem outras perguntas aqui. Então vamos lá. Pode continuar falando. Não, o Muro Verde, eu gosto de usar realmente quando você não tem outro recurso. Por quê? Ele é lindíssimo, ocupa pouco espaço, porque ele é vertical, porém, ele dá uma manutenção muito grande. Você tem que ter uma irrigação nesse Muro Verde perfeita, e você também tem que ter uma drenagem para que a água não fique empoçada e não acabe matando a planta, né? Muito legal essa dica. Olha aqui, vamos ler. Vamos lá. Como ter um jardim que não dê muito trabalho? Por exemplo, o corte de gramas periódicos, assim. Olha, depende muito do tamanho do jardim. Cristiane Maziero que fez essa pergunta. Cristiane, a grama ela dá realmente muita manutenção. Todo mês tem que fazer a poda, tem que estar cortando. Então, se você conseguir minimizar o uso da grama ou até eliminar, se o jardim não for muito grande, perfeito. Você pode substituir a grama por outras forrações que não são pisoteáveis, mas você pode utilizar como
A própria grama preta, que vai super bem, a grama amendoim, que não são gramíneas, elas têm esse nome, mas elas não são gramíneas. Mas você usa como forração e aí não precisa ficar podando com a mesma frequência. Não precisa muita manutenção. Sim, mas tem projetos belíssimos de baixa manutenção, que acho que assim, hoje é o sonho de todos os clientes. Todos não os ter manutenção. Não ter, quer dizer, não ter, eu falo, eu brinco, só se a planta for de plástico. As artificiais tudo bem. Aí né? tudo bem. Vamos lá, o Felipe está perguntando aqui. Quais plantas você indica para o sol? Uma fachada, por exemplo. Tá. Felipe? Felipe. Olha, Felipe, para áreas de sol pleno, com bastante sol, a gente tem que usar realmente plantas que não desidratem muito. Então, se você tem bastante sol, ótimo. O problema é quando é mais sombreado. Você pode abusar de plantas coloridas, como as lantanas, as pentas, que são belíssimas. São todas plantas que vão muito bem aqui no nosso clima, que é bem quente, né, na nossa região. Aí tem a família das heliconiáceas, que se você der um Google aí você vai dar uma olhada. Heliconia rostrata, Heliconia psittacorum. São muito tropicais, elas remetem a um certo frescor, mesmo ficando lá no solão, entendeu? É uma aula aqui hoje, hein, gente? Uma aula de paisagismo. Gostoso. Vamos ver mais fotos aí, Rafa, para a gente continuar aqui mostrando o trabalho. Aí tem muita flor. Olha, essa vermelhinha, por exemplo, é a pentas, que eu acabei de falar para ele, de sugerir. Ela vai bem no sol. Ela vai muito bem. E o florescimento é praticamente o ano todo. É primavera, verão e outono. Então, é maravilhosa. Maravilhosa. Esse jardim tá lindo. Ele é espetacular. Esse jardim, até uma dica para a Júlia, né, que perguntou isso, é um jardim já com uma proposta bem mais clássica, em total harmonia com a fachada dessa casa. Talvez ela não apareça, mas dá para ver um pouquinho por aí, né? A gente usou pedras de pedra-sabão, que dá para ver um pouquinho ao fundo. Essa fonte também é em pedra-sabão, então é um projeto bem bacana. Muito legal, né? Muito legal. É legal assim também, né, gente? Sem aquele barulho horroroso. Tem que ser um barulhinho, porque o barulho muito alto é insuportável. Tem que ter, até com isso tem que ter um certo cuidado. Elisa, tem flores que atraem os pássaros? Atrai mais pássaros? Olha, tem plantas que atraem pássaros, tem plantas que atraem borboletas. Que legal. Então, isso é legal realmente porque você cria uma dinâmica com o seu jardim. Você usa um tipo de vegetação. Geralmente, assim, uma dica, as árvores que têm frutinhos pequenininhos de casca mole atraem pássaros. Então, amora, pitanga, aí de palmeiras a gente pode usar o gerivá. Então tem várias plantas que vão atrair pássaros e você vai estar contribuindo até com essa questão mais ecológica, né, de oferecer até alimento para os pássaros urbanos. Além de ficar muito mais agradável, né, o jardim. Sem dúvida. Com passarinhos, assim. Então vamos ver mais fotos, Rafa. Aí, legal. Esse já é uma área externa, já com plantas em vasos, né? Ao fundo a gente tem alguma vegetação no jardim, acho que a gente só tem 2 vasos, que é uma cor bem vibrante, né? Esses vasos que tem essa borda de terracota aparecendo, eles são vasos chineses. E eu acho que são espetaculares, porque aí entra a questão da cor, né? O vermelho é cor complementar do verde. Então, quando você usa uma planta, geralmente todas são verdes, com vaso vermelho, você cria um contraste visual muito grande. É um ponto focal. Ela aparece mais, né? Sim. E essa é uma varanda. Então, essa é um barato, esse projeto, porque é um paisagismo interno, praticamente, Ele é interno, mas isso é uma área aberta, que a gente cobriu com vidro. Ele está integrado no jardim e tem um spa que a gente não está enxergando, talvez a gente veja em outra imagem. Tem um spa e uma lareira móvel. Essa lareira é feita, lareira ecológica com rodízio. Essa bem no centro, assim, né? Sim. Então, é assim, você se sente realmente integrado com o jardim, mas ao mesmo tempo é um lugar que está aquecido, ele está protegido das intempéries, né? Então, você pode tomar um vinho aí à noite, não vai estar frio demais, nem calor demais. Esse também, hein? Praticamente interno, né? São projetos interessantes porque, assim, são casas em terrenos que não são gigantescos e aí sobra aquelas áreas
sobram, né, essas áreas em volta da casa, e que esse cliente falou, não, eu não quero quintalzinho, eu quero aproveitar e ter um jardim a volta toda. Ele é pequenininho, mas é muito agradável. Na verdade aí tem muita luz também, então as plantas vão muito bem, Sim, né? sim. Então tem tudo a ver com Tem, o local. claro, tem. Se não tem luz nenhuma, é possível colocar alguma planta? Assim, tipo, não é muito claro o lugar? Olha, tem plantas que requerem que a gente pode trabalhar com planta que exige menos luminosidade, mas quando não tem nada, não dá. É difícil mesmo. É. E os cactos? Os cactos hoje em dia eles estão na moda? Eles são uma planta que estão se usando bastante? Sim, é até uma questão, não vou nem dizer ecológica, vou dizer até de questão de inteligência, né? Em alguns lugares que você não tem muita água, você pode fazer um jardim de cactos, que você tem mais dificuldade para fazer a irrigação, você faz um jardim com cactos. Eu realmente, particularmente, eu prefiro. Essa é a sua cara. É a minha cara, É. Porque eu esqueço de molhar as plantas. Então, mas não adoro, tem problema. Né? Adoro as plantas, mas todos infelizmente gostam. Eu prefiro os cactos. Os cactos. E também tem as suculentas, né, que estão se usando bastante agora, né? Sim, aí é mais ou menos um cuidado bem parecido, né? Pouquíssima água, elas fazem uma composição bárbara com pedrinhas, então é outra coisa para ser explorada. Você pode usar pedras num tom marfim, tem pedras pretas, tem pedras esverdeadas, você pode usar assim uma infinidade de recursos para trabalhar com as suculentas. Tem outra pergunta aqui do Felipe. Ele está perguntando como conseguir um bom resultado gastando pouco. Olha, Felipe, é legal sua pergunta. A gente fez uma vez uma foto rápida para uma revista, e foi assim, tipo, indo no Ceasa com um X dinheiro, que eu não vou lembrar agora quanto era, e a gente pegou algumas plantas e montou rapidamente um jardim quase seco, né, com pedras. Mas olha, veja, a dica é a seguinte: as plantas que crescem rapidamente, você não precisa comprar grande, você pode comprar muda pequenininha. Então, é lógico, não é fácil você ter essa informação, essa planta cresce rápido ou não. Mas se a planta tem crescimento rápido, compra muda pequena. Se a planta tem crescimento lento, aí você vai precisar comprar ela um pouquinho maior. Muitas plantas são vendidas assim até por centímetro de tronco. As cicas, por exemplo. Então, cada centímetro, quanto mais alto o tronco da planta, mais caro. Mais caro. Então, assim, se você tiver paciência, você pode ter um jardim bacana comprando plantas menores e investindo mais na hora do plantio, num substrato bom, que substrato seria a terra, né? A parte de adubação. Essa é a dica. Gente, obrigada por todo mundo que está curtindo aqui. Continue mandando as perguntas que a Maria Luísa vai responder. Enquanto isso, a gente vai ver mais um pouquinho do trabalho dela, vamos ver mais fotos. Aí também é uma varanda, mas tem um espaço meio externo. Sim. Quais plantas você usou ali no muro? A gente está usando nessa lateral o Formium, que é uma planta bem bacana e ela é bem estreitinha. Então, quando o espaço é pequeno, a gente acaba encaixando, né? E tem também uma caizuca ali, mais profundo, e alguns buchinhos. E essa ponte também está muito charmosa, Essa né? ponte é um desejo do cliente, eles quiseram, e assim, um espaço até pequeno para isso. Ele é meio temático também? Ele é bem temático. Temático, bem né? temático. Legal. E esse? Essa é uma área de estar externa, que a gente cria bastante também. Pavilhão, próximo de piscina. Esse daí, ele foi feito para uma amostra, um projeto para uma amostra. A gente fez uma estrutura e a parte de sementeirinha forrada com palha, né? Aquelas palhas de bambu. Para deixar passar uma luzinha mais filtrada. E é legal adoro. que você está no meio, isso aí está no meio do jardim, né? Uma bacana. lareira ainda. Nossa, é que bem delícia. Gostoso. Tem uma pergunta aqui. Quais plantas você sugere para a sacada de apartamento? Bom, isso aí é uma pergunta ótima, porque normalmente venta muito, né, e tem bastante sol. Olha, uma planta interessante é o buchinho. Se não tiver muito acesso, porque às vezes a gente já fez projetos onde a gente pega a varanda do apartamento e transforma a varanda num jardim mais contemplativo, que você não vai caminhar por ele.
Você pode usar as plantas que sejam mais durinhas. Sabe Sei. planta durinha? Porque Tipo ela a aguenta cica, bastante o vento. exatamente. As cicas, as agaves. As agaveaças são maravilhosas. Se você der uma procuradinha aí no Google, você vai encontrar uma família de plantas muito bonitas. Os Dasyliriums também. Escreve Dasylirium com Y. É uma planta super bacana para você usar. E se tiver uma proteção já, às vezes tem um guarda-corpo com vidro, aí você tem um pouco mais de liberdade, pode usar também aquelas dicas que eu já passei, acho que foi para a Samira, né? Acho que foi para ela, que é de plantinha comestível, pimenta, né? E isso é legal, tem apartamento, né? Sim, os temperos. muito bacana. Legal, vamos ver mais fotos então? Tem aí? Essa é aquela varanda mesmo que a gente estava mostrando em outro ângulo, né? Isso, a mesma varanda em outro ângulo. Aí você percebe que tem nessa varanda, você está vendo que tem essas plantas altas, são cicas, né? Só que a gente não costuma ver dessa altura por aí. Então essa planta é uma espécie que é uma escultura, na verdade. E custa o preço de uma escultura. Nossa, mesmo. É uma escultura. Elas são belíssimas. Linda. O pessoal está elogiando muito o seu trabalho, achando lindo os seus projetos. Legal. O Fernando Goya dando parabéns pelo programa. Obrigada a todos que estão aqui mandando as perguntas, tirando as dúvidas. Vamos ver mais projetos da Maria Luísa para vocês ficarem aí se deliciando com essas obras maravilhosas. Ah, esse é um outro ângulo daquela varanda que eu estava comentando, que tem a lareira ali. E tem uma hidromassagem logo depois, né? Que é um ambiente quase integrado com o jardim, tem TV, enfim, bem gostoso. Legal. Maria Luísa, você queria falar mais alguma coisa, alguma dica que a gente não perguntou para você? O paisagismo para você, o que é o paisagismo para você? Olha, eu vou usar uma frase que nem a minha, é de um paisagista maravilhoso que chamava Lawrence Halprin, e ele dizia que com o paisagismo a gente coreografa os movimentos de uma pessoa. Então acho lindo isso. Por exemplo, você num jardim, para você caminhar de um ponto para o outro, você vê a beleza de uma flor, você passa por outra que tem um perfume, que tem um aroma, que a gente nem falou disso, né? Podia falar agora um pouco mais. Então, assim, essa coreografia é que é a beleza, né? É maravilhosa. É uma dança, na verdade, né? Muito lindo tudo. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o pessoal lá de casa, o pessoal que participou aqui, teve uma aula de paisagismo hoje. Obrigada a todos por ter participado aqui com a gente. Se não deu tempo aqui da Maria Luísa vai responder depois para vocês um a um. Vamos terminando por aqui. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Você vai vir mais vezes, né? Com certeza. Obrigada. Gente, obrigada por tudo. Tchau, tchau.